A história às vezes não perdoa nem mesmo aqueles que fazem parte da história. Preste bem atenção. A história pode não te perdoar lá na frente, mesmo que você hoje faça parte da história. Heleno, de quem você está falando? Claro que eu estou falando do inelegível, do incomível, do imbrochável, do homem que dizia ser contra o sistema, do homem que negou a vacina na época da pandemia, do homem que fustigou ódio no Brasil o tempo inteiro, do homem que roubou joias, do homem que colocou o Brasil entre os párias e que trouxe o Brasil de volta ao mapa da fome. Do homem que, quando os desastres naturais aconteciam no Brasil, ele estava por aí fazendo motociata, lanchaciata e o diabo a quatro. O homem que dizia que a Covid era uma gripezinha no tocante a isso aí, que tinha que enfrentar a Covid-19 como homem e que ele não tinha medo porque o seu histórico de atleta não deixaria com que ele fosse acometido. E se caso fosse acometido, pegava uma gripezinha ou um resfriadozinho no tocante a isso aí também. Pois bem, o mesmo homem que ia na Paulista criticar os ministros do STF, criticar porque eu sou bonzinho, sou bondoso. Não, ele ia xingar, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Não sei por que tanto ódio um ex-presidente da República e na época presidente ele tinha por um ministro do STF que foi colocado pelo Michel Temer, golpista, quando ele dizia que não iria acatar mais nenhuma ordem vinda do Alexandre de Moraes. Claro que ele estava blefando, ele estava falando para os seus seguidores e para os seus apaniguados. Pensava ele que, pelo histórico de golpismo que existia no Brasil, eu falo existia porque a história do golpismo no Brasil, espero que seja uma página virada, uma vez que no último dia 11, o Bolsonaro e mais muitos militares foram julgados e condenados. E o Bolsonaro não está ainda na prisão porque o trânsito não está julgado, mas muito em breve será. O grande problema é que os arroubos violentos bolsonaristas, se tivessem sido coibidos lá atrás, diante o histórico de golpismo que o Brasil tem, tudo isso teria sido evitado. O problema é que o Brasil tem um longo histórico de golpes de Estado. O Brasil parece que é uma coisa estrutural, o golpismo, a ponto da família Bolsonaro se acharem acima da lei e acima do bem e do mal. Mas eles não contavam com o fatídico 8 de janeiro, o qual Bolsonaro não estava no Brasil, mas estava por trás de todas aquelas articulações tenebrosas, violentas e perigosas, mas estava lá espiando na janela, observando com um binóculo gigantesco, estava observando tudo que se passava no Brasil, caminhoneiros parando estradas e rodovias, tumulto em postos de gasolina, passei em vários postos onde tinham muitos tumultos, barracas em frente aos quartéis generais, pessoas pedindo o artigo 142, golpe de Estado. E tudo isso aconteceu e o Bolsonaro tinha certeza absoluta, ele tinha a mais plena certeza de que ficaria impune, mas não. Depois de tudo aquilo e outras coisas mais que estão sendo investigadas nesse momento, o STF resolveu dar uma resposta. Mas antes do STF condenar o Bolsonaro financiou seu filho Eduardo Bananinha, Eduardo Bolsonaro, para fomentar sanções lá nos Estados Unidos. Eles que são da ala do entreguismo, o Dudu Bananinha deve ter ido pedir para o Trump salvar o Bolsonaro da cadeia ou da condenação.
que certamente eles iriam entregar nossas riquezas naturais para os americanos, que é isso que eles querem o tempo inteiro, mas não adiantou. As bravatas do Bolsonaro, do Dudu Bananinha e de todos os seus asseclas, do Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista de Figueiredo, não adiantou nada. Eles estão condenados, estão prestes a saírem de prisões domiciliares para prisões definitivas e a democracia do Brasil se mantém de pé. O Brasil está se articulando com outras grandes potências mundiais, como China, Rússia, Índia e outros países mais, para que a nossa soberania continue de pé e que o Brasil continue em franco desenvolvimento. E para golpistas, resta a cadeia. 27 anos e 3 meses. É pouco para o Bolsonaro e para seus seguidores, é muito pouco. Mas esses mesmos criminosos serão julgados mais à frente por outros crimes, aqueles que estão realmente envolvidos em crimes tal qualmente o Bolsonaro. Então o STF deu uma resposta tardia, é bem verdade, mas de muito valor, de muita importância para a população de bem do Brasil. Se antes lá atrás a direita fascista dizia que eles eram o bem lutando contra a esquerda do mal, os papéis se inverteram. Agora a esquerda é a parte boa do Brasil e a direita fascista é a parte que quer ver o Brasil no entreguismo, que quer ver a fome, a miséria, o desamor, o desrespeito e o dissabor. As leis existem para serem cumpridas e o ministro Alexandre de Moraes, a exemplo de outros ministros do STF, estão fazendo um papel ou estão seguindo à risca o que está escrito na Constituição Federal. Ninguém se sobrepõe à lei, exceto a vida. Vida essa que o Bolsonaro nunca valorizou em nenhum momento, a não ser a sua própria vida. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta. Sem anistia para golpista.